Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Na aula passada a gente aprendeu um pouco sobre o relevo, os rios. Hoje a gente vai falar sobre o clima. O clima. Por que Rio Preto é tão quente? Por que São Paulo é a terra da garoa? Por que o sul é mais frio, o nordeste é mais quente, o norte é mais úmido e quente? Vamos descobrir? Hoje vamos conversar sobre o clima. Gente, quando fazemos uma viagem e queremos saber se vai chover ou se vai fazer sol, estamos querendo saber como vai estar o clima do lugar que vamos, certo? Então essas informações elas fazem referência às condições do tempo, ou seja, as condições atmosféricas de um determinado momento, tá legal? Essas condições do tempo, elas podem mudar a todo momento, tanto de um dia para o outro, quanto no mesmo dia. Correto? Então, o clima é definido como as características atmosféricas predominantes de um lugar, tá legal? Então, quando a gente fala que o dia está ensolarado ou que o dia está nublado, por exemplo, na verdade, estamos falando do tempo. E quando falamos que tal região é fria, tal região é quente, uma região específica, um lugar determinado, aí estamos falando do clima, tá legal? Então, as mudanças do tempo estão relacionadas a diversos fenômenos, em especial os deslocamentos de massas de ar. Aí vocês me perguntam, o que é massa de ar, certo? Então, massa de ar são porções de ar que ganham características de temperatura e umidade do ar das áreas de onde elas se originam, certo? Por exemplo, nas regiões polar e temperada, são formadas massas de ar fria. E as que se formam nas regiões equatorial e tropical são quentes, tá legal? As massas de ar, ao se moverem, mudam as condições do tempo nos lugares por onde elas passam, certo? Então, uma massa de ar fria provavelmente gera uma queda da temperatura e é conhecida como frente fria. Já a massa de ar quente provoca um aumento da temperatura e é conhecida como frente quente, certo? Agora, as previsões do tempo são fundamentais para diversas atividades, como por exemplo a agricultura, a construção civil, transporte aéreo e para a nossa vida normal também, né? Então, sabendo com antecedência o comportamento do tempo, os agricultores eles podem plantar e colher antes da geada, por exemplo. A previsão do tempo é feita por meteorologistas, né, em centros de pesquisa especializado. Aí esses profissionais eles analisam todo dia imagens de satélite e informações que influenciam, por exemplo, a temperatura, a chuva, o tempo. Tá legal? Então, o clima de uma região é formado pela combinação de vários elementos. Os principais elementos climáticos são a temperatura do ar atmosférico, a precipitação e a pressão atmosférica também. Então, a temperatura depende da insolação, ou seja, a quantidade de luz do calor do sol que chega em um determinado local, tá legal? A precipitação é a água presente na atmosfera e ela pode precipitar, ou seja, ela pode cair na forma de chuva, de neve, de granizo. Já a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe aqui na superfície terrestre, aqui no chão, tá? A latitude em áreas próximas ao Equador e as regiões tropicais recebe mais radiação solar, tá legal? Por isso as temperaturas são mais altas nessas áreas e mais baixas quando estão mais próximas dos polos, certo? A temperatura diminui do Equador para os polos e quanto mais elevada for a altitude, mais a temperatura vai diminuindo. Então, por exemplo, em média, a cada 100 metros de altitude, a temperatura diminui 0,6 graus Celsius, tá legal? E também em áreas mais próximas do mar, a variação de temperatura é menor nas áreas continentais distantes do mar, tá legal? Então essa foi a aula de hoje, a aula sobre clima. Vamos ter outras aulas sobre esse tema também, tá legal? Na aula de hoje conseguimos entender ali sobre essa questão das massas de ar, como se forma toda essa questão do clima. Vamos lá então, crianças, ó. A gente vai dar continuidade no capítulo 11 e aqui fala sobre o clima. Na página 126, tá bom? Neste momento, a temperatura do lugar onde você mora pode estar elevada ou baixa.
e pode estar chovendo ou fazendo sol, ventando ou não. As variações desses e de outros aspectos da atmosfera revelam o comportamento do tempo atmosférico. Ele representa as condições momentâneas da atmosfera em determinado local. Ao longo das décadas, é possível perceber que o comportamento do tempo atmosférico tende a se repetir todos os anos no decorrer dos meses. Assim, pode-se perceber que em uma região as chuvas são comuns durante o verão, mas em outra ela ocorre mais no inverno. O conjunto das variações do tempo atmosférico formam o clima de um lugar. Observe a seguir o mapa climático do Brasil, depois responda as questões. Então, aqui está o mapa, tá? Aqui fala, ó, tropical, quente e chuvoso durante o verão, e temperaturas um pouco menores e pouca chuva no inverno. Que é essa região aqui com esse amarelinho mais escuro, tá bom? Aqui, ó, a nossa legenda, o clima tropical. Aí aqui em cima vai falar dessa parte laranjada. É o clima equatorial, quente e chuvoso ao longo de todo o ano. Aqui agora, semiárido, que é essa região aqui amarela mais clarinha. Quente durante o ano todo, com pouca chuva. Agora sobre essa parte aqui, com esse roxinho mais claro, quase rosa aqui. Litorâneo úmido, quente e úmido, típico de determinadas áreas do litoral nordeste e do sudeste. E essa parte aqui de baixo, subtropical, quente no verão e frio no inverno, com chuva bem distribuída ao longo do ano. Agora a pergunta de número 1, essa que vocês podem responder aqui mesmo, que tem bastante espaço. Cite um estado brasileiro para cada tipo de clima. Tá bem facinho essa, hein? Vamos agora para a página 127. Clima e vegetação. A vegetação natural é determinada por fatores como o solo, relevo e principalmente o clima. Por exemplo, a ocorrência do clima subtropical no sul do país favoreceu o desenvolvimento da vegetação de campos e da mata de araucária, assim como o clima tropical da região central contribui para a formação do cerrado. Já a Mata Atlântica, na faixa litorânea, foi influenciada pelos ventos úmidos que sopram no Oceano Atlântico e das chuvas. Aqui nessa primeira imagem, ó, vegetação de campos em São Borja, no Rio Grande do Sul. Essa foto foi de 2017. Vegetação de cerrado de Pirenópolis, Goiás, foto de 2017 também. Aqui embaixo, o clima equatorial muito quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta amazônica, característica da região norte do Brasil. No clima semiárido, desenvolve-se a caatinga, uma vegetação adaptada a temperaturas elevadas e chuvas escassas. Vista da floresta amazônica em Cruzeiro do Sul, essa primeira imagem aqui, 2017. Essa outra aqui, ó, vegetação de caatinga em Serra Talhada, em Pernambuco, minha terra natal. Essa foto é de 2017. Então, aqui agora, a pergunta número 2 e a número 3, vocês podem fazer no caderno, porque aqui não tem espaço, tá bom? Número 2. Você sabe qual o clima predominante da região onde você mora? E a vegetação correspondente? Tá facinho também, hein? Número 3. Você conhece um lugar onde o clima e a vegetação sejam diferentes do lugar onde você vive? Em caso afirmativo, qual? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima!